Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. A conversa política está no ar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Leonaldo Paranhos, do PSC, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor. Está numa luta árdua aí contra os erros, as falhas da TIM especificamente. O senhor estava me dizendo que outras operadoras têm problemas, mas a comissão se concentrou nos problemas da TIM recentemente, né? A empresa TIM tem sido a grande vilã aqui no Paraná, né? O serviço de péssima qualidade, mas as outras também não prestam um bom serviço, não. Mas é que, na verdade, a TIM tem o maior número de clientes, né? Por isso que chama tanta atenção aqui. Exatamente. Nós fizemos, inclusive, o ano passado, em novembro, uma audiência pública para tratar desse tema. E a TIM é a recordista de reclamações no Procon Paraná. Aliás, já multada, né? Ainda não pagou a multa, mas foi multada pelo Procon. Mas as outras também. O serviço de telefonia móvel no Brasil não é bom e no Paraná não é diferente. A gente que trabalha na cobertura jornalística aí, tempos atrás era Vivo, claro, já teve problemas, isso é meio sazonal, mas realmente de um ano para cá, a TIM lidera disparado esse ranking das reclamações, né? Eu tenho dito o seguinte, e é verdade, as operadoras têm, ao invés de investir, criar uma estrutura e vender os planos, não, ela fez o contrário. Ela vendeu muito a mais do que a sua capacidade técnica e aí, evidentemente, criou um problema que não se consegue comunicar. É visível isso. O problema da TIM foi esse? Ficou comprovado? Excesso de clientes, poucas torres de transmissão? Comprovado, né? Aliás, dito por eles mesmos. Nas audiências que nós fizemos uma audiência pública e algumas reuniões. Quando a gente aperta, eles não têm como não reconhecer o problema. Eles mandaram representantes, então, para essas audiências? Sim, o diretor-geral da TIM esteve aí, o diretor comercial da TIM esteve conosco, todas as operadoras, inclusive a Sercontel de Londrina. Mas não tem como eles não admitirem. Só que sempre eles falam que é um problema técnico e está sendo resolvido. Não, é um problema que deu tal dia, teve um problema, mas nunca tinham admitido que é uma falta de estrutura. Então, esse é um problema, né? Eles venderam muito mais do que a capacidade. Agora, se agravou o caso da TIM com a denúncia de crime no que diz respeito à derrubada intencional de telefones do plano Infinity, que foi um dos produtos que nós isso, os diretores da TIM, recentemente, logo depois que a Anatel divulgou essa conclusão, né, de que havia uma derrubada criminosa das ligações, uma possível derrubada criminosa das ligações, um diretor disparou uma nota para a imprensa pedindo voz, claro que foi dado espaço também para isso, mas alegando que nem todas as quedas nas ligações são por conta de problemas de transmissão, de falta de torre, enfim, claro, a gente sabe que tem problema de falta de crédito, de falta de bateria no aparelho. Até que ponto a comissão conseguiu levantar a veracidade? Eu vou me embasar no relatório exatamente da Anatel, que é o instrumento que deveria cumprir a função de dar qualidade ao serviço e que não está fazendo. Mas o relatório é verdadeiro. Uma parte cai exatamente por falta de capacidade técnica e a outra parte é derrubado propositalmente. O senhor não tem dúvida disso? Não tenho dúvida disso. Eles elaboraram... Aliás, o presidente da TIM, o diretor comercial da TIM, que foi demitido há pouco tempo, em 2009 chegou no Brasil e implantou o plano Infinity, em 2009. Ele já Foi quando começaram os problemas, né? Esse plano está por trás da raiz do problema, né? Exatamente. Então tem uma revista, acho que é a Isto É, que traz uma reportagem que ele responde por crime em outros países exatamente por esse tipo de serviço. Problemas de derrubar ligações dos planos nesses países. Propositalmente. Propositalmente. Então é um crime, está muito claro. Não tem como a Anatel voltar atrás e dizer que isso não é verdadeiro. Alguém tem que responder criminalmente. Isso que eu ia te perguntar, ele pode ter sido demitido da TIM, mas a empresa continua responsável pela derrubada das ligações, que foi, enfim, foi... Não, e é muito fácil, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, que têm um telefone, sabem do que nós estamos falando. Não é possível você concluir ligação. E quem não tem sabe quando liga para um celular TIM e não consegue completar a ligação, né? Então o serviço de telefonia móvel no Brasil é muito ruim, péssima qualidade, sabe? Mas aí eu te pergunto, deputado, o problema todo não é com a agência reguladora? Se o Brasil cria uma agência reguladora para fiscalizar essas companhias no momento em que o serviço de telefonia foi privatizado, a culpa não está nessa agência? Essa agência não foi omissa? Porque a impressão que a gente tem como usuário é que as operadoras de telefonia aí sapatearam em cima do cliente, né? Nenhuma dúvida. Omissão. Aliás, na ação que nós estamos propondo contra a TIM, um dos pedidos que nós fazemos é contra a Anatel também a responsabilidade exatamente por essas pessoas, pelos diretores da Anatel, que no nosso ponto de vista foram omissos, não cumpriram. Por que existe a Anatel, né? É como a ANS da saúde, que aliás também não está cumprindo, mas não é esse o tema. Mas a Anatel, ela tem a responsabilidade, desde uma concessão pública, ela regular o trabalho. Ela tem que dar o quê? Tranquilidade de consumo ao cidadão. Ela que tem que denunciar esses fatos e não o fez.
E quando fez no momento que a TIM estava com as vendas proibidas e outras operadoras também. E não tem motivo para 11 dias depois, sem que houvesse nenhum tipo de investimento, nenhuma melhoria no serviço, nas vésperas do Dia dos Pais, liberar as vendas. Só recapitulando, isso é aquela primeira e única punição dada até agora pela agência reguladora para as operadoras, não no caso do Paraná, para a TIM. Proibiu a venda de chips por um período limitado e depois voltou atrás na decisão, liberou sem que nada tivesse sido feito de avanço em termos de torres de transmissão, é isso, Exatamente. Né? Aliás, depois de pressão de alguns estados. Nós fizemos aqui audiência, trouxemos as operadoras, o Rio Grande do Sul ganhou na justiça, logo após o Rio Grande do Sul, o Ministério Público ter determinado e ganhou na justiça a proibição da venda de chips no Rio Grande do Sul, a Anatel então viu que isso ia estourar em todo o Brasil, em todo o Brasil. E aí ela antecedeu e fez uma punição de 11 dias, que na verdade, Cris, acabou sendo um plano de mídia para a TIM. Logo depois, ela usava a liberação da Anatel e passava a mensagem dizendo o seguinte: nós passamos pelo crivo da Anatel, não com essas palavras, mas dizendo o seguinte: estamos aptos a vender, compre o seu TIM. E voltaram a vender, né? Voltaram o problema todo que a comissão conseguiu levantar é justamente esse excesso de vendas, a quantidade de clientes novos que as torres não suprem na hora de atender, né? Exatamente, venderam muito mais, todas as operadoras, mas a TIM muito mais, até porque no Paraná ela lidera, né, o ranking aí das operadoras que mais vende telefone. E aí a comissão entrou, então, com uma ação judicial que o senhor estava citando, contra a TIM e contra a própria Anatel? Exatamente. Está tramitando ainda? Está tramitando, Cristina. Nós temos um grupo de trabalho implantado já há 1 ano e meio, que é constituído pela Comissão de Defesa do Consumidor, o Ministério Público, a Delegacia de Defesa do Consumidor, o PROCON e a OAB. Está todo mundo atuando junto? Todo junto. A gente debate vários temas. O ano passado, em novembro, foi o tema da telefonia. Então, nós fizemos, logo depois que a Anatel liberou as vendas, que para nós foi uma surpresa desagradável, imensa, o Ministério Público fez uma ação, entrou na esfera estadual e nós fizemos uma ação e entramos na esfera federal. Mas nós estamos juntos nisso. E não saiu decisão do Ministério Público, da ação do Ministério Público também, né? Está em tramitação ainda. Ainda do Ministério Público, parece que a Justiça Estadual disse que isso é da esfera federal. Mas a ação que nós estamos lá é uma ação em conjunto, aliás, tem muitas informações. E essa da esfera federal está para sair? Está para sair, nós estamos aguardando. A pessoa que está cuidando disso, o juiz que está cuidando, pediu informações à TIM e também à Anatel, e eu acho que nos próximos dias deve dar causa ganha a nossa liminar. Agora, uma questão que todo mundo se pergunta é em relação a uma forma, se é que se busca uma forma de obrigar as operadoras a implantar torres também em locais onde financeiramente não seja interessante para ela. Porque a gente sabe que há vários municípios no Paraná, o senhor conhece a realidade muito melhor que eu, que o senhor é do interior e tem a sua base lá na região oeste, vários municípios em que as pessoas precisam subir no alto de um morro, no ponto mais alto da cidade, para conseguir falar ao telefone. Exatamente. Isso é um absurdo, né? Porque... E aí as companhias não têm interesse, porque não tem muito cliente na região, não vão instalar nunca uma torre num lugar desses, Exatamente. Né? Nós não deveríamos estar debatendo esse tema. Isso quando é feita uma licitação pública, uma empresa se coloca à disposição para cobrir, né, com uma área, ela tem que conhecer. Ela não pode vir agora e dizer o seguinte: não, o serviço está péssimo porque nós não conseguimos colocar antenas. A gente sabe que existe um pouco de burocracia mesmo nos municípios. Existe. Mas isso eles já sabiam. Não é possível que alguém vai fazer um investimento como esse, né, e um faturamento como esse sem conhecer a realidade. A legislação de um país. A TIM é uma multinacional, ela conhece a legislação dos países. Ela não pode alegar isso. Bom, e não pode escolher também quem eu resolvo atender, Exatamente. Quem eu não resolvo, porque esse me dá mais retorno, né? Porque existe uma questão também de mercado que algumas pessoas cobram para colocar antena mais, outro menos. E aí o seguinte, eles colocam onde acham facilidade. Não é assim. Todos nós que compramos um serviço de telefonia móvel, nós temos o direito de ter serviço de telefonia móvel, onde a gente estiver. Quer dizer, é um absurdo só aqui no Brasil que se acontece algo como esse. Então, nós estamos, da mesma forma, tratando desse assunto das antenas, mas jamais as operadoras... Mas isso está no foco lá da ação ou a comissão está trabalhando assim separadamente? Paralelamente. Logo depois das nossas ações, do Ministério Público, nós fizemos uma reunião de trabalho para ver aquilo que a gente podia fazer e também colocamos o tema das antenas, que é exatamente isso. Como a legislação é municipal, por causa do Código de Postura dos municípios, nós estamos propondo uma legislação única para o Estado ou para o país. Né? Porque tem um tabu nessa questão da antena, por exemplo, perde um colégio, e tem um município que não deixa colocar a sua legislação. Por que não coloca? Tem o problema dos raios, né? Das ondas. Mas veja bem. Saúde, esses questionamentos todos. E é um equívoco, porque veja bem, se a antena está ao lado de um colégio,
ela não traz nenhum prejuízo nas ondas. Pode só, se Deus o livre, cair a antena, que não é o caso. Mas a onda não faz curva, ela é reta. Então, se ela estiver a 200 metros de um colégio, é muito mais prejudicial. Né? E tem município que determina que tem que ter 10 assinaturas dos 10 vizinhos mais próximos. Então, a gente precisa realmente operar sobre isso. Só para se ter uma ideia, a Itália, que tem o tamanho geográfico mais ou menos do Paraná, um pouco mais, tem 65 mil antenas. Nós temos no Brasil, acho que 63. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então, realmente tem problema. Mas não é o motivo da má qualidade do serviço, que pode ser alegado. Como é que funciona hoje, só para a gente entender, a instalação de antenas? Em cada cidade é de um jeito? Existe uma lei federal, uma lei estadual? Não existe lei? Não, é o que nós estamos buscando. Hoje, o que determina isso é o código de postura de cada município. Então, cada município tem uma legislação diferente ou pouco parecida, né? Então, isso precisa realmente resolver. Tem que ser uniforme, né? Mas tem que ser uma lei federal, será? O certo seria isso. Nós estamos buscando exatamente isso em Brasília. Nós já aprovamos aqui um requerimento no plenário. Eu estou propondo uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, tirando dos municípios essa autonomia e passando essa incumbência ao Estado. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando em Brasília para ver se a gente faz uma lei nacional, né, para que a gente tenha qualidade de serviço em todo o país. Isso já está sendo elaborado por algum deputado? Foi um pedido da bancada paranaense lá? Nós estamos levando isso a semana que vem. Né, nessa reunião que tem já com o ministro, vão aproveitar a viagem e já levar essa proposta. Eu já ouvi alguma coisa do próprio governo que poderia resolver isso através de um decreto, né? Poderia fazer uma mensagem e resolver isso, mas até agora não resolveu. Governo federal, né, no caso, né? Eu não sei, eu fico muito assustado com essas questões. Parece que estão adiando, porque assim que resolver esse problema, qual será o argumento das operadoras? Porque hoje eles estão se esbarrando nisso. E quando tiver a liberdade para se colocar antena, evidentemente resguardando, né, a segurança das pessoas, no que diz respeito à saúde, né? Mas e daí? Eles vão dizer o quê? Não tem o que dizer, eles não podem argumentar mais nada. Deputado, eu vou interromper rapidamente, chamar o comercial, não sai daí que a gente já volta com esse assunto, interessa a todos nós. A conversa política está de volta esta noite, o convidado é o deputado Leonardo Paranhos, do PSC, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor, entre outras comissões das quais faz parte, mas essa é a que tem tomado mais tempo seu no momento, né? O senhor estava me dizendo que tem uma reunião, então, em Brasília com o ministro Paulo Bernardo, agora semana que vem. O que vai ser discutido? Qual é a pauta da reunião? Primeiro que é o ministro... Sim, obviamente, né? Primeiro que é o ministro da pasta, né, de comunicação, a Anatel está vinculada ao Ministério, né? A gente quer ouvir do ministro quais são as providências. Primeiro que esse assunto não pode morrer. Houve um crime, né? Houve um prejuízo ao consumidor. Num dia só, no dia 8 de março, nós tivemos mais de 8 milhões de ligações derrubadas. Afirmação da Anatel. Não sabemos quantas de forma proposital, exatamente, mas enfim. 4 milhões de reais que foram arrecadados e que essas pessoas não usaram o seu direito, que era a Mas já houve uma determinação recente noticiada aí, acho que o consumidor, pelo menos o cliente tinha que estar a par disso, que quando ele tiver uma ligação interrompida e tentar novamente ligar para esse número no intervalo, se não me engano, de 2 minutos, essa segunda ligação não pode ser cobrada. Isso já está valendo, né? Já é, digamos assim, uma punição para o que foi constatado pela Anatel. Na verdade, quer dizer, é um absurdo, né? Se ele não conseguiu completar a ligação, deveria ter o tempo normal, não é 2 minutos, não. Era 30 segundos. Agora, com essa pressão popular, a Anatel, então, acaba dizendo o seguinte, olha, agora tem 2 minutos para... Isso é um absurdo. O cidadão que não concluiu a sua ligação tem que ter 1 minuto, 2, 1 hora, o que for. Não pode pagar. E o cidadão agora tem que atuar como fiscal também, né, deputado? Porque aí o senhor tenta